Gente, tem pelo menos um aspecto no qual, aqui no Brasil, esquerda e direita concordam, ou se não concordam, não entram em brigas homéricas em relação a esse tema. Eu estou falando do comércio exterior do Brasil, que no fechamento de 2023 fechou com superávit de balança comercial quase de 100 bilhões de dólares, foi 98 bilhões de dólares e alguma coisinha. E isso mostra o quão poderoso o nosso país é. Vou falar uma coisa para vocês. Isso é balela, isso é mentira, isso é besteira. E eu vou provar para vocês aqui nesse vídeo que as exportações e as importações brasileiras estão muito, mas muito aquém do mínimo razoável. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, para começo de conversa, vamos definir o que é um sucesso comercial de um país. Essa nação deve saber exportar bem, assim como importar produtos de qualidade. Tudo com o objetivo de aumentar a riqueza nacional ou o conforto das pessoas que moram no país. E será que o Brasil está bem nesse quesito? Bom, na introdução já mostrei que não e eu vou provar para vocês. Vamos primeiro falar das exportações brasileiras. Olha só que bonito. Nós fechamos 2023 com vendas externas, que é sinônimo de exportação, para não repetir muito palavras, da ordem de 339 bilhões, 672 milhões, 777.819 dólares. Sem dúvida é um número bem vistoso pelo que nós estamos acostumados a ouvir. Isso aí normalmente a gente encontra em déficit público, brincadeira, o déficit público até menor que isso, mas as pessoas se orgulham desse número não sabendo o jeito que significa. E aí vai aquela pergunta, será que o que o Brasil está vendendo bem? Se estiver vendendo bem, não está mais aqui quem falou, me dou por vencido e vou arrumar outro assunto para tratar com vocês. Mas não é esse o caso. Olha só, gente, existem um pouquinho mais de 240, são 243 países que importam e exportam. Talvez alguns deles não sejam completamente independentes, mas eles têm sim uma própria aduana. E dessas 243 nações, apenas 5 consomem mais de 50% das exportações brasileiras. E eu vou dizer para vocês, é China com 30,7%, Estados Unidos 10,85%, Argentina 4,92%, Países Baixos ou Holanda, tem gente que chama um ou outro, com 3,56% e México 2,5%. Aí nós temos um total de 50,05% em apenas 5 países. Os outros 220 muitos ficam com um pouco menos da segunda metade das vendas externas brasileiras. Ou seja, nós temos uma concentração altíssima de mercado e isso não é bom. Vamos imaginar o seguinte, a China ou os Estados Unidos, por motivos que nós desconhecemos, resolvem um belo dia, por hipótese apenas, fazer embargos comerciais e não importar mais do Brasil. O que iria acontecer com a nossa estrutura, a maior parte da nossa estrutura de comércio exterior? Ia dar um babaus tchau-tchau e parar simplesmente de mandar para fora a maior parte de seus produtos. É uma fragilidade muito grande. Uma outra fragilidade, como eu falei, tem que vender bem. E vender bem significa comercializar de maneira diversificada, elevados montantes, e aí vai a segunda questão, com valores vantajosos. Olha só os termos de troca do Brasil com os principais parceiros comerciais do mundo. As exportações da China, se eu for dividir o valor total delas em dólar pela quantidade vendida em quilos, daria 25 centavos de dólar, ou seja, um pouco mais de R$1. Pega 1 quilo de Brasil e entrega lá para a China. Será que isso é um preço minimamente razoável? Ou melhor, será que o Brasil não poderia pegar esses materiais que evidentemente são matérias-primas, transformar pela indústria do país e gerar produtos com maior vantagem comercial? O problema é que as fábricas aqui do Brasil elas são muito pouco competitivas e essa é uma tecla que eu toco há muito tempo aqui no Fora de Curva. Mas o que significa 25 centavos? O que o Brasil vende em média por 25 centavos o quilo? Evidentemente, nós temos aí a mineração. Nós vendemos, nosso país exporta muito ferro e outros minerais para os chineses. E isso significa o quê? Simplesmente cavar uma montanha, pegar o que tem lá dentro dessa montanha, que são os minérios, uma riqueza nacional,
embalar, ou não sei se embala minério, como é que se faz, ou coloca em navios e entrega no seu estado bruto para os chineses, que transformam em aço e acabam vendendo para o Brasil de volta a um preço muito menor do que a indústria nacional produz. Essa é uma reclamação, por exemplo, do grupo Gerdau, que os chineses estão usando de práticas desleais de comércio com o aço, vendendo mais barato que a própria matéria-prima, e isso acaba prejudicando o que resta das fábricas aqui do nosso país. O Brasil também vende para os chineses produtos do agro, que é uma coisa importante, sim. Realmente, essa parte da economia do setor primário do Brasil foi um sucesso nas últimas décadas, mas apenas isso não basta para garantir o sucesso comercial até o sucesso econômico no país. Parabéns ao agro, mas eles não são suficientes para arcar com o sustento de 204 milhões de habitantes aqui do Brasil. Depois dessa lista vem Estados Unidos, para o qual o Brasil exportou 36,87 bilhões de dólares, 10,8% total. Argentina, que está em crise, mas nós temos intercâmbios comerciais bastante fluidos, ainda bastante ágeis, apesar dos pesares, com 16,7 bilhões de dólares, correspondendo a 4,9% do total. Países Baixos, com 12,1 bilhão, 3,56%. E México, 8,5 bilhões de dólares, com 2,5% de participação. Desses países, todos eles compram produtos do Brasil, em termos médio, mais caros ou de maior valor que os chineses. Lembrando, os chineses importam em média 25 centavos por quilo, os norte-americanos $1 por quilo, os argentinos 1,33 e os Países Baixos têm a tradição de atravessadores de commodities 50 centavos por quilo de Brasil vendido. E aí? Vamos fazer uma pergunta, gente. Vender Brasil por quilo é uma ideia que raras pessoas ouviram. Eu só ouvi ela a primeira vez quando eu tive a ideia de dar uma averiguada como que isso significa, ou o que isso significa. E aí, como é que será que está o valor por quilo dos países, dos principais parceiros comerciais do Brasil? Vamos dar uma olhada e aí vocês vão ver que é grave isso que eu estou apontando. E aí nós vamos para as importações, estou mostrando para vocês a segunda tabela de hoje, onde a China também se identificada como o maior importador do Brasil, seguido pelos Estados Unidos, depois muda. É Alemanha, Argentina, Rússia, Índia e Itália. Olha só, gente, para superar 50% do que o Brasil importa, não precisa de 5 países, 4 já bastam, que é exatamente China, Estados Unidos, Alemanha e Argentina. Os 4 países perfazem 52,44% das importações brasileiras, ou seja, nós exportamos de maneira muito concentrada e importamos também de uma forma mais concentrada ainda, e isso é um risco geopolítico, um risco total para uma economia como a brasileira. E aí vamos lembrar quanto o Brasil vendia por quilo para os chineses? 25 centavos de dólar. E as importações, quanto deu? 2,44 dólares por quilo. Então isso quer dizer que o produto que o chinês vende é muito mais caro, tem muito mais valor agregado que o brasileiro, e é isso que importa para estabelecer parâmetros razoáveis, parâmetros perenes de uma relação de comércio exterior. E o Brasil está se baseando no que? Essa grandiosidade brasileira, como está provado agora, como aprovei, já vou botar mais uma informação que vai deixar muito claro isso aí, é basicamente produto básico, basicamente produto ou derivado da eficiência do agronegócio, mas sem elaboração industrial, ou também pela própria extração, pela própria destruição de morros brasileiros, já que o Brasil não tem montanha, morro mesmo, recheados de minerais. Eu vou falar rapidamente agora sobre a pauta exportadora brasileira por produto. Ao todo, o Brasil exporta, deixa eu ver aqui, são em torno de 8.000 itens, 8.015 itens. E aí, com apenas 8 deles, se perfaz mais de 50% das exportações brasileiras em 2023. Quais são esses produtos? Soja, óleo bruto, ferro, milho e açúcar. É isso que gera o potencial, é isso que gera o Brasil como superpotência exportadora do mundo.
E aí vamos descaracterizar isso, não é superpotência porcaria nenhuma. É um país que apenas vende sem maiores graus de elaboração, apesar da agricultura, como eu falo, ter muita tecnologia embarcada atualmente, mas em essência vende o puro fruto da terra, seja ele vegetal, seja ele mineral, não é fruto, mas vocês entenderam a metáfora. Então, gente, lamentavelmente, comércio exterior do Brasil não é uma coisa que se possa orgulhar. Teve um resultado positivo sim, ele é importante, mas é carregado de problemas. E aí, só voltando àquela questão do preço do quilo Brasil versus preço do quilo outros países, mais uma tabelinha para vocês degustarem aí que mede exatamente isso com os principais parceiros comerciais do nosso país. Como eu falei, nós exportamos para a China em 2023, cada quilo exportado custou 25 centavos de dólar. O importado, 2 dólares e 44 centavos, ou seja, temos uma defasagem, uma desvantagem de 89%. Estados Unidos, a nossa desvantagem é um pouco menor, 23%, Argentina 3%, Países Baixos 53%, México 86%, Japão 96%, só temos uma vantagem razoável em relação ao Canadá, que nós vendemos 71 centavos em média por quilo exportado e importamos 57 centavos, provavelmente deve ser trigo, algum produto de base rural também. Gente, isso mostra essa comparação entre preço médio de importação e preço médio de exportação diz muito, e esse muito significa o quê? Nós aqui no país não estamos aproveitando a nossa base, a nossa matéria-prima, os nossos meios naturais para gerar valor agregado. Somos exportadores de, como eu falei, fruto da terra e montanha despedaçada em minérios, nada mais que isso. Sim, tem algumas exceções à regra, como Embraer, mas no frigir dos ovos, a esmagadora maioria das vendas externas do Brasil não tem agregação de valor e em qualquer problema internacional, os primeiros países a bailar é os que têm menos a oferecer. Questão da alimentação está no bom momento, faz algumas décadas já. Esse bom momento, na minha avaliação, ele deve ter um ponto final daqui a alguns anos, até em função das lições aprendidas na pandemia, onde vários países com muito dinheiro, nações desenvolvidas, tiveram graves problemas com segurança alimentar e eles estão dedicados agora a desenvolver tecnologias e conhecimento para aumentar sua produção interna de alimentos. E aí vamos falar, tá, tudo bem, mas o Brasil teve um baita do superávit, ele é uma potência, mesmo vendendo produto primário, ele é um grande exportador do mundo, afinal de contas, o FMI falou que provavelmente em 2023, por uma questão cambial, nós deixaríamos de ser a 11ª economia do mundo e passaríamos a ser a 9ª. Eu já desmistifiquei isso, falei que não é bem assim, é uma questão meramente contábil, não de geração de riqueza, mas vamos analisar isso sob a ótica do comércio internacional, como o Brasil se situa nesse âmbito em nível global. E aqui, gente, nós temos o ranking dos exportadores mundiais de 2022. Grande parte dos países não fechou os dados do ano passado, então temos que nos contentar com o ano retrasado. Liderança: China, segundo lugar Estados Unidos, terceiro Alemanha, Holanda, Japão, Itália. E o Brasil, onde é que fica? Lá na 26ª colocação. A 9ª maior economia do mundo é a 26ª maior exportadora, muito aquém de nações menores do que o nosso país. Por exemplo, Polônia exporta mais, Malásia exporta mais, Emirados Árabes, Vietnã, Suíça, Austrália, que tem população da Grande São Paulo e território quase o tamanho do Brasil, exporta muito mais que o nosso país. Enfim, a nossa eficiência, a nossa interatividade com o comércio exterior é muito pequena. Nós somos responsáveis, segundo esse dado que eu tirei lá do International Trade Center, por apenas 1,36% das exportações mundiais. Isso é muito pouco para as dimensões do nosso país, do potencial do nosso país, e reflete o que, essencialmente? A nossa falta, não é falta de capacidade,
é incapacidade ou incompetência de sermos mais produtivos, de gerarmos, de agregarmos mais valor ao que nós temos para extrair da nossa riquíssima natureza. No campo das importações, como eu falei, um país de sucesso no comércio exterior tem que saber vender bem e também comprar bem, porque importações significa padrão de vida, significa movimento econômico. E como é que está o Brasil nessa situação? Nós somos, como exportadores, eu já disse isso, vou repetir, 26º lugar do mundo. Em termos de importação, o nosso posicionamento é um pouquinho pior, 27º. Se nós exportamos 1,36% do que o mundo comercializa, o que é muito pouco pelas nossas dimensões, nossa importação é de 1,07%, quase abaixo de 1%, o que é perto do insignificante. Isso se deve, basicamente, ao fato de o Brasil ser extremamente protecionista. Quem são os líderes das importações? Normalmente, quem está na ponta das exportações também. Estados Unidos e China, eles se invertem. Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália, Índia e Coreia do Sul. E o Brasil lá em 27º lugar, como está nessa tabela, em patamares inferiores à própria Austrália, que, como eu falei, tem quase o tamanho do Brasil, mas não chega a ter 13% da nossa população. Imagina, eles importam mais que a gente com 13% da população. Abaixo da Malásia, da Tailândia, da Suíça, da Polônia, do Vietnã, da Turquia, ou seja, em termos de importação nós também somos muito deficientes. Falei quais os motivos disso. Muita barreira, falta de competitividade, daí o Brasil, os governos brasileiros sempre buscaram proteger a indústria nacional, nos alijando, nós, a população, de um consumo de melhor padrão. Gente, esse quadro que eu mostrei para vocês é seríssimo. Isso explica aí muito porque o Brasil é um país que está perpetuado no subdesenvolvimento, em baixíssimas taxas de crescimento econômico. Desde o milênio passado, a nossa economia se expande normalmente em padrões muito inferiores à média mundial e muito menos se comparado com os tais dos países emergentes. É uma crise permanente. E essa crise permanente que nós enfrentamos, vou falar, não é desse governo, também pode ser, não é do governo passado, também pode ser em parte, nem dos anteriores, que também tem sua colaboração. É o conjunto de uma obra mal feita. Nós partimos de pressupostos equivocados para construir a nossa sociedade econômica. E é isso que eu venho batendo muito forte, muito insistentemente em várias edições dos vídeos aqui do Fora de Curva. Temos que tomar jeito, temos que olhar os bons exemplos daqueles países que tiveram sucesso, especialmente os mais recentes. Se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão, que foram os grandes derrotados, ficaram praticamente, não tinha pedra sobre pedra. Em poucos anos, ao redor de uma década, um pouco mais, eles reconstruíram suas economias e despontaram, respectivamente, como segunda e terceira maior economia do mundo, sendo só recentemente ultrapassados pela China. Agora, nos anos mais próximos, nós temos o crescimento fantástico, a arrancada fantástica do Chile aqui do lado e especialmente Coreia do Sul. Por quê? Eles fizeram a coisa certa. Liberaram a economia, desregulamentaram e partiram para competir com o resto do mundo, trabalhando, vendendo o que são bons, e se não eram bons, se tornaram bons, e importando o que há de melhor, especialmente daquilo que eles não têm lá muita competitividade. É assim que se faz, não adianta querer fazer tudo, porque quem quer fazer tudo faz tudo mal feito. E é isso que o nosso país está fazendo. Gente, então quando eu falo sobre liberdade econômica, liberdade empreendedora, eu estou pouco me lixando para essas pendengas políticas que a gente vive discutindo aqui no nosso país. A questão de fundo é a seguinte, concluindo Fora de Curva agora, e já peço para vocês, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contato, que tem muita informação importante, e aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição no canal. Então, concluindo esse assunto, eu só vou dizer o seguinte, nenhuma mente brilhante é tão brilhante ao ponto de poder controlar todas as facetas de uma nação, todos os lados, todos os pensamentos, todas as tecnologias. É isso que os governos brasileiros vêm insistentemente tentando fazer e não dá certo. Deixa que as pessoas, pela sua livre iniciativa, pelo livre empreendedorismo, errem,
para depois acertar, aprendam com os erros para depois gerar produtos de grande sucesso, que aí sim nós vamos começar a enriquecer esse país. Não é pela visão de tecnocratas ou burocratas que vão dizer: eu acho que a tecnologia é importante. Ele nem sabe que tecnologia é um conceito abstrato, é um conceito muito amplo. Se vai aprofundar isso com qualquer um deles, eles vão se perder na maionese, ou vão escorregar na maionese, como se diz. Gente, vamos levar a sério isso aí, porque é uma questão fundamental e uma das causas da nossa pobreza, tanto econômica como de qualificação, está nessa visão tacanha que os governos têm do comércio exterior brasileiro. Tem que mudar isso, e para mudar isso tem que mudar internamente o país rumo a uma economia mais livre. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, botando o like, compartilhamento e inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.